specific questions to any one of our speakers today? You have, Yeah. sorry. You can do either in English or Portuguese. Okay. Oh. This is a... Você tem Both? opções. Both. Oh my goodness. Okay, the first question is from Monica. Monica, I love your speech. I'm a educator here in Canada. I'm a teacher in the Catholic board. So for me, it's a challenge because I'm from the Spiritism since I was born, and I have to teach the Bible and everything for the little kids, right? So, but how can I contribute to them today? They build the resilience, because like the kids nowadays, they come with a lot of weakness from home. We are kind of mothers. As an educator, I'm kind of the mother of them. So how you advise me to contribute to that, to do the resilience, to build these spirits that I'm teaching kindergarten class to be better. Thank you. Yeah, that's a good question. I'll say that nothing happens as random, so it's not out of chance that you are in this position teaching little kids in a Catholic school board for sure. And there is a lot of moral principles that are in the Bible, so you're not going against the board at all. If you talk about love your neighbor as yourself, respect others, love Jesus, and there are many things we can teach without saying about reincarnation, communication with spirits, or anything else. Yeah. And to build this buffer, this resilience. I think someone came to talk with me in the break about how all those spiritual places, they are a safe spot, a safe haven, especially for those kids from the inner cities who face neglect, sometimes even violence in their own homes, in the neighbors. So they see the teacher as someone who is safe, who is always reliable. You're always going to be there, even if the mother is not there, even if they go home and there is no enough food for all of them. There is always a teacher, and they're going to see you again tomorrow and Tuesday and Wednesday. And every time you offer a hug, a smile, you are the reliable source. So you are definitely being a role model. You don't need to talk about any spiritism teaching to show them gratitude, love, respect, resilience. Yeah. Thank you. Thank you for what you do. Thank you, Monica. Question. I'll go around there. So both of them. Okay, I have a lot of questions, but I will start with Marco because my first question is I work with behavior with kids, and but also I work with adults as well. And one question that came from somebody that I was work with, I was explaining about the neural pathways and how the behavior is like a muscles, right? Everything that we repeat, it like came like strong, right? But how this, and she asked me about that. Is this pathway, physical pathway in our brain, in our perisphere? And I think you are able to. Thank you. Okay, I'll operate this. Okay, that's a great question. So for front and foremost, everything comes from the spirit. So that's kind of the basic principle of kind of who we are, right? That's the first thing. But then comes the second part of it. It's like not all that you are will manifest exactly the same way.
And that's when the second part comes, which is interesting because the perispirit will channel that into your brain, right? And then your brain will process information that's coming from the other side, right? So you have your perispirit sensing things, which can happen directly. That also feeds into your spirit, right? And you have something that is now channeled in a very, very specific way through inputs from outside, both through your senses and other more fine detail behaviors that are not necessarily detected by your senses, right? So all of that comes through your physical body into your brain. And then your perispirit also signals in the same area, right? So see, there's like two things feeding into that system at the same time, two types of information. In the end, all that information is going to be processed by you as a spirit, and then will be referred back to your brain, right? In that two-way mechanism. And then your brain cells will transform that information into electrical systems. And then the electrical system will actually be leading to effector systems, like it'll be a muscle behavior, whatever that is, or information processing, for example, in neurodivergent kids, right? But in the end, what you kind of got to understand is that, well, what you're seeing is what your spirit's carrying, like you, right? But the behaviors is a combination of that processing capacity that comes from your perispirit and also from the inputs from your physical body at the same time in the same place, and how you as a spirit is able to coordinate that response. So in other words, you as a spirit may have a completely functional understanding of what's happening, but you as a as a spirit in your body cannot respond to that. So that creates a big problem, because now you can be a fully capable understanding spirit that cannot articulate a word, because now the connection from that part back into your brain through perispirit is somehow changed, right? And then you can also have the opposite. This is going to take 3 hours. Sorry. But then you can have the other way around, is that some people don't have the capacity of processing information in the same way. So your spirit can actually process that, but now you have a disruption on the way back. So your physical brain and your perispirit cannot relay that information back to the spirit. So then it becomes very difficult for you to interpret it, right, as a spirit, because when you're incarnated, the information that comes directly from a perispirit is limited. Unless you're really, you expand your perispirit so much at your medium and you have all these incredible abilities of detecting things. But for most of us, it's going to be limited to what your body can give to you, right? And that's why behaviors and changes and all that is really this idiosyncrasy of that connection between physical inputs, perispiritual inputs, and processing from the spirit and answering back to your brain, right? You see how that complicated it is, right? But that system basically tells exactly how people behave differently, how behaviors show up in kids, how, disabilities show up in different levels, how repetitive patterns, right, will stimulate that same pattern, then your perispiritual process in a methodical way that way. I don't know if it makes sense, but it's kind of, of course, yeah, because the age of development. Now, that's a great point, because as young as you are, now your spirit does not have that same connection capacity to operate the machine. So the ability to operate the machine comes with time. And that's why it's so much more difficult, right? Imagine you as a 5 million year old spirit that got into a machine that you cannot operate, but you really know how to operate. Like, you're like, oh my God, I can do this, right? But then you try to do it and it comes exactly the opposite of what we wanted to do. That creates a monumental amount of stress to that system, right? And that's why kids at the age of 7 kind of think will start to show that particular pattern, and you show the behavior of those spirits now is going to be shown directly into the body in a more pronounced way, right? Because that is exactly that mechanism. Hello. Hi, my question is for Yanara. Is that okay in English? Yanara, as a spiritist, we know what mediumship is. We know how it manifests, and we're all medium. But how would you tell someone who's not a spiritist? Like, I have a lot of colleagues here from work
in Canada that sometimes they say, oh, I see things, I see, they can't explain, they think it's fantastic. But how can you explain to all those people, we are medium, what do I tell them? Well, there is a different approach, if you're not talking. You can talk about consciousness, you know, like the collective consciousness and how we are all one and how we are all connected and how we can perceive each other. Some people are more accepted to the idea of consciousness, you know, it's the new age of spirituality. So when you talk about spirituality, if you mention the consciousness, you know, people will accept it more. So you say, how can you, if you see the quantum physics today, the last studies in quantum physics were fantastic. And then what would that show? That showed that one atom here and one atom on the other galaxy, you know, react to each other. So the perception of consciousness it's exactly at the same time. So what is time? We're questioning this right now in quantum physics, if times really exist, or if times is something that we create. So if you talk about that, I think people will be more open to it, you know, and then because as a medium, it's very hard to talk about something. And then Allan Kardec was the first one that said that there was good spiritists and bad spiritists. Did you know that? And he called the bad spiritists are the one that the way that they talk about spiritism, there's more damage to spiritism than good. So if you talk about mediumship, and then the person asking you, oh, can you prove it to me right now that the mediumship exists? And then egos, you know, our ego play a huge part on this. So it's not that we have to prove anything to anybody. We just need to be able to explain using a language that they may be more open to it, if you know what I mean, okay? Mm-hmm. Yeah, it may need to support the agenda. Fazer a pergunta em português, geral. O que é fé para você? Se você me permitir, vou responder o que é a fé para o Espiritismo. Normalmente a gente toma a fé como sendo crença, como sendo esperança, como sendo confiança. No Espiritismo, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Minha pergunta para o Geraldo. Como é que a gente pode ensinar, não sei se a palavra bem é ensinar, mas discutir, conversar sobre discernimento com os líderes de hoje? Porque eu ensino líderes, e quando a gente fala de discernimento, é muito difícil falar disso sem envolver uma fala um pouco mais profunda. Quando procuraram Sócrates, um filósofo que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, disseram para ele, Sócrates, estão dizendo por aí que você
é o filósofo mais inteligente de toda a Grécia. Aí ele disse: eu devo ser mesmo, porque eu tenho absoluta certeza de que eu sei que nada sei, enquanto eles pensam saber o que não sabem. Então, o discernimento é uma forma da gente compreender de forma abrangente, aberta. Ontem a gente comentava sobre a questão da gente aprender abrindo-se para o aprendizado. E quando eu era criança, tinha um desenho animado que aparecia uma cena em que o indivíduo dizia assim: a mente é feita para quedas, só funciona quando está aberta. Então, André Luiz fala no Agenda Cristã, nos imperativos cristãos, logo no primeiro imperativo: aprende humildemente. Para aprender, a gente tem que ser humilde, que é a primeira característica fundamental que Jesus testemunha e depois ele ensina, como Senhor e Mestre, né, que é. Então, no caso, é fazer com que esses líderes eles possam entender a questão da liderança servidora. James Hunter escreveu um livro em inglês, não é? Que é exatamente a liderança servidora, com esse título em inglês. Quando foi traduzido para o português, ficou como o monge o executivo. E contam, né, que ele começou a receber muitos royalties. Ele começou a receber depósito na conta dele, não sabia por quê. Aí falou: é por conta do seu livro e tal. Aí quando falava: mas eu não escrevi esse livro, era outro livro, na verdade, né? A tradução ficou bem adequada à questão do contexto brasileiro. Então ele coloca nesse livro de maneira muito interessante que a pirâmide, em que você tem o céu, ele pega esse céu que está lá no topo, né, que é o principal integrante de uma instituição, enfim, o cabeça, ele vira de ponta cabeça essa pirâmide, para que o céu ele vai estar no inferno, né, no bom sentido, para atender a pessoa que precisa, ele trabalhar junto daquele que está batendo a porta, entendeu? Aquele que tem um problema específico. Então, isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que você tem que sensibilizar. Tem que fazer um trabalho, um workshop, por exemplo, oficina de trabalho, que seja algo que sensibiliza, para poder levar a ciência, que é a informação, para chegar à consciência, que é o trabalho de transformação. Isso é gradativo. Tem toda uma dose aí. Nós estamos com 3 pessoas na área de saúde aqui, todos são, meu Deus do céu, o único ignorante que sou eu, mas você vê, né, o pessoal da área da psicologia, né, área da oncologia, não é isso? Que tem aí, e você da área educacional, da saúde, que lindo, né? Mas é isso. Então, talvez com um pouquinho de psicologia, de entendimento assim, porque tem que trabalhar a importância. Bata na necessidade deles. Qual que seria a principal necessidade que eles têm? Faça um conteúdo programático que vai despertar o interesse exatamente naqueles que eles estão precisando. Porque se às vezes for querer ensinar para eles, eles não vão aceitar, porque eles já sabem, eles acham que sabem, porque aí bate o orgulho. O orgulhoso é aquele, né? Ele sobe na tamanca, empina o nariz e quebra a cara, né? Pouco. O humilde não, ele bota os pés no chão, levanta a cabeça e vai caminhando. Mas geralmente, nós estávamos, só para te dar um exemplo, no Conselho Federativo Nacional, estávamos na Comissão Regional, trabalhando o encontro da área de comunicação lá no Lins Vasconcelos, no Paraná, né, da Federação Espírita Paranaense. E a gente formou um grupo de dirigentes. Aí, de repente, tinha uma questão lá: quais são as dificuldades, né, e tal, que enfrenta? Aí a gente não tinha o que falar, porque dirigente não tem dificuldade, só tem solução. A gente pensou tanto de soberba que nós, na condição de dirigentes, nós temos. Porque é algo assim, quase que pela função que ocupa, você tem que resolver, né? Você não tem que aprender. É como se você já tivesse saber tudo. Então, talvez alguma coisa assim, levar para o autoconhecimento, sabe? Despertar a consciência. E vai assim, tipo os mineiros, comendo pela beirada. E aí a coisa pode dar certo. Não sei se eu respondi. Geraldo, você falou sobre Deus ali, falou sobre o infinito, o antes, que não existe. É muito difícil para a gente ter essa compreensão sobre Deus. Mas nós todos estamos caminhando para Deus, apesar de que existe um grande abismo ainda. Então,
o quão longe nós estamos de preencher esse abismo e como preenchê-lo. Fernandinha, a gente está, o quão longe ainda estamos distantes do próprio autoconhecimento. Quando a gente se autoconhecer, fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir Deus na nossa intimidade. E essa distância vai deixar de existir. Isso é um processo natural, contínuo e gradativo, né? Que a gente tem que estar fazendo um esforço cotidianamente, diariamente, para poder chegar lá. Mas de maneira bem simples, passo a passo, sem exageros, sem querer demais, sem criar muita expectativa, sem querer entender Deus. Nós não temos condições cognitivas para entender Deus, não é? Nós sentimos Deus. E aí talvez a compreensão vai passar pelo sentimento, porque o essencial é sentir. E aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Eu já diria Saint-Exupéry. Só para trazer um francês aqui, não é? Tão bonito. Ok, Fernandinha? Então é essa luta cotidiana da gente se autoconhecer, porque Deus está dentro de nós. We kind of almost short of time, but we have something really quick. Yeah. Okay. Pergunta vai ser para, acho que vocês três, todos vocês podem responder de qualquer maneira. Qual o método prático e efetivo para se comunicar com as crianças hoje em dia? É uma pergunta. A outra é como integrar tecnologia no centro espírita? Should I talk about the kids? Responde em português ou inglês? Pode ser português, a pergunta é bem pouquinho. Ups. Bom, as crianças, elas se comunicam em uma outra ordem, não é? Elas se comunicam com a brincadeira, com o imaginário, com as artes, com caminhar com o pé no chão, com brincar com um pedacinho de pedra. Então, as crianças, elas aprendem em uma outra lógica. Então, nós, educadores, nós temos que sermos extremamente humildes. Por mais que nós tenhamos todo o conhecimento científico da educação, nós estamos aprendendo a cada nova turma, a cada novo grupo, outras necessidades. Muitos grupos com crianças neurodivergentes, outros com crianças que sofreram questões diversas de abuso, de negligência. Então, a cada momento, o educador ele tem que ser extremamente humilde e aberto e criativo. Eu acho que a criatividade e escutar das crianças, né? Porque cada grupo vai aprender de uma maneira diferente. A gente pode passar a moral do Cristo brincando de amarelinha, sem estar mostrando ali o que está escrito na Bíblia. Eu posso falar de generosidade dividindo uma caixinha de doces. Ou posso compartilhar a importância do serviço, levando essas crianças todas para um orfanato, para uma tarde de brincadeira com crianças que não têm pai e mãe. E eu estou passando a moral do Cristo de outras formas, né? Eu acho que é estar aberto, estar criativo e escutar o que as crianças querem e precisam, né? Acho que é isso. A questão da tecnologia, né, a integração da tecnologia na casa espírita, isso que eu entendi, né? Nós temos o documento orientador principal do Centro Espírita, que é o Orientação Centro Espírita, OCE. Não sei se vocês conhecem. Toda casa espírita precisa conhecer. O Orientação Centro Espírita é fundamental. E nesse Orientação Centro Espírita tem ali o desenvolvimento das áreas da casa espírita. E, inclusive, uma das áreas é da comunicação, né? Tem a área da família, né? A área da arte que está se desenvolvendo, a área da mediunidade, do atendimento espiritual, da infância e juventude, da evangelização, não é isso? E por aí vai. São 9, 10 áreas. E nessa área, notadamente da comunicação, você pode e deve ter integração das questões tecnológicas, né? Da tecnologia de informação e comunicação hoje em dia é imprescindível. Não dá para prescindir, para dispensar. A gente precisa utilizar com bom senso, né? De uma maneira que você possa levar a divulgação cada vez mais amplamente,
né, utilizando esses recursos. O que tem que se entender é que o recurso, ele é um recurso, ele não pode ser um fim em si mesmo. Porque às vezes a gente faz assim, né, do recurso algo que é tão relevante, importante, que esquece do ser humano. Então a tecnologia, elas têm que estar a favor do ser humano, não é? Não, cuidado para não colocar o humano a favor da tecnologia. A gente vai associando isso e trabalhando a comunicação cada vez mais ampla, possa chegar a diversos públicos, possa ter, por exemplo, hoje você faz uma palestra, você grava a palestra, você transmite ao vivo, não é? Você deixa depois gravadinho lá no YouTube, enfim. Eu costumo, vou fazer uma palestra, eu escrevo um texto, aí você tem um texto e faz a palestra é gravada, você coloca o texto e coloca a palestra gravada. São recursos de você estar utilizando a tecnologia para divulgar. Promover, por exemplo, na Casa Espírita, eventos como rodas de conversa. Um bate-papo desse aqui, assim, vale por muitas palestras, não é? Porque você está trazendo um assunto que é de interesse, está com o pessoal que é um público-alvo que está interessado, e aí você pode gravar, você pode fazer reportagens, você pode fazer entrevistas com os entrevistados ou com os, né, os mediadores e tudo, e depois isso virar podcasts e tudo mais. Então, são recursos para poder utilizar a tecnologia, né? Quem mais gostaria? Eu posso dizer que ajuda mesmo, porque eu faço parte do Rede Vivo da FEB, e foi uma coisa que foi a pandemia, né, meio que obrigou o estudo virar online, e por conta disso eu hoje aqui do Canadá consigo de participar de um estudo do Evangelho lá no Brasil, porque a gente usa a tecnologia, né? É rapidinho, porque a gente realmente encerrou. Bem rapidinho, a pergunta é para a doutora. Falou muito da conexão que o ser humano tem com a natureza. E se nós temos um ponto de vista bem prático, eu acho que o ser mais conectado com a natureza são os povos originários, né? Aqui no Canadá, essa semana foi a semana especial da reconciliação. Minha pergunta é bem simples. De que modo nós podemos aprender mais com esses irmãos? Maravilhosa sua pergunta, porque esses irmãos são chegadas no meu coração. A gente, né, quando a gente trabalha com a espiritualidade, eu não sei, não posso falar aqui no Canadá, mas eu vou falar de experiência com os Estados Unidos, né? Os povos originários indígenas, eles trazem a crença da vida após a morte. E quem dirige o mundo espiritual dos Estados Unidos são eles. Porque quando as pessoas dizem... Aqui também? Aí, que coincidência. Então, quando a gente trabalha nos trabalhos mediúnicos, lá a gente trabalha muito com eles. Eles se apresentam como mentores, porque eles estão na coordenação de povos como, por exemplo, dos Estados Unidos, extremamente materialista, e que vira uma certa confusão no mundo espiritual. Então, eles são aqueles que, por compreenderem a vida após a morte, ter mais ou menos uma crença muito parecida com a nossa, que eles acreditam realmente no mundo espiritual como a gente espírita acredita, nós temos muito que aprender com eles, mas muito mesmo. Eu vou dizer para você, a gente aprende com eles todos os dias. Ao mesmo tempo que a gente precisa avançar em termos, né, que nós já avançamos em termos da tecnologia, mas como foi dito aqui, sem tirar o ser humano, às vezes a gente precisa voltar para entender a real espiritualidade, porque aí nós vamos aprender e ter a humildade de aprender com eles. Porque quando dizem que os Estados, aqui não existia gente, que a América foi descoberta, a América não foi descoberta, já existiam povos aqui, já existiam nações aqui, já existiam pessoas que eram pessoas evoluídas, mas num processo diferente, que é um processo de conexão com a natureza, onde para eles não era importante construir prédios.
e se vivenciar e experimentar a natureza. Assim como hoje nós vemos relatos de planetas mais avançados do que o nosso, onde não existe sequer um prédio, porque as pessoas vivem em diferentes civilizações apenas com a natureza. Exato. Camilo Flammarion, nós vemos relatos no livro dele, onde ele fala que uma reencarnação, Allan Kardec reencarnou num planeta que tinha só árvores. Isso tudo está relatado, gente. Isso tudo é uma realidade. Então, esse povo é o povo que a gente tem que tirar o chapéu e aprender com eles. Aprender que nós estamos sim conectados e o respeito, né, a honra que nós devemos dar à água, aos rios, aos animais, às plantas. Isso aí tudo é o tesouro que eles nos deixaram e que a gente precisa aprender. Às vezes eu fiz uma palestra, eu pensei o seguinte: imagina se os europeus tivessem chegado às Américas e houvesse uma união de conhecimentos, ao invés de um querer competir, conquistar os outros, aonde nós estaríamos como humanidade se nós tivéssemos assimilado e cooperado uns com os outros, respeitando os conceitos, as culturas de cada um. Só rapidinho aqui, gente, para informar. Nós temos, que foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Vocês já ouviram? Foi aprovado em 2022. Em 2023, a gente lançou, né, no Festival da Terra, que foi em Brasília, para todo o público. E agora, esse ano de 2025, a gente inaugurou um site dentro do portal da FEB, específico da campanha, Campanha Espírita Permanente de Conscientização Ecológica. E temos toda quinta-feira, das 19h30 às 20 horas, horário de Brasília, a gente tem um programa Conscientização Ecológica. Toda terça-feira, às 14 horas, horário de Brasília também, tem o Vozes da Terra, não é? Que foram entrevistas que a gente fez e gradativamente viraram esses, né? Digamos assim, esses sketches que sempre está saindo, né? Cada semana sai um trechinho. Muito bacana, falando sobre a natureza, sobre a alimentação, sobre esse cuidado com o planeta, né? O respeito que a gente precisa ter. Fica o convite para conhecer. A FEB publicou o livro do André Trigueiro, não é? Que é o Espiritismo e Ecologia, lançamos a 5ª edição, e também um livro do Carlos Villarraga, que ele mora lá no interior de São Paulo, São José dos Campos, que é Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. É muito interessante. Esse livro, cada capítulo é um dos ODSs, sabe aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 2030 agora, para estar, né, tudo em ação, enfim. E ele coloca cada capítulo desenvolvendo, colocando perguntas reflexivas e sugestões de como a casa espírita pode atuar, né, o que pode fazer em cada um desses ODSs. Ok? Vale a pena conhecer. Obrigada, Jorge. Essa informação é importante para todos nós sabermos. Queria lembrar a todos que amanhã, o nosso terceiro dia do evento, vai ser no Joana de Ângeles, então não é aqui, então para quem for participar amanhã no Joana de Ângeles, no 1357B, na Dundas Street West. E eu acho que hoje nós... go back to English, or should I go back to English, or... Não? Então tá, lembrando que hoje a gente tem muito para refletir, a gente recebeu bastante informação, tivemos palestras aí maravilhosas, muita coisa para refletir, para falar, conversar entre amigos, entre família, de tudo que a gente aprendeu hoje. O comitê do TSW espera que vocês todos tenham tido um dia maravilhoso, tenham aproveitado bastante e que vocês possam ter uma noite agora para relaxar e para simplesmente curtir um pouco dessa energia maravilhosa que nós recebemos hoje. Nós queremos agradecer imensamente a todos que estiveram aqui, a vocês que estão aqui com a gente aqui até o finalzinho. É maravilhoso ter vocês aqui conosco. São sobreviventes, isso, sobreviveram a nós aqui. E nós queremos dizer um obrigado a todos os voluntários que estavam aqui hoje.
todos que nos ajudaram, a todos o time do Brasil que nos ajudou com a interpretação hoje, que é um trabalho aí difícil, porque eu já tentei fazer e não consegui fazer mais do que 30 segundos. É super difícil, mas eles fizeram, nos ajudaram bastante. E gostaria agora de convidar a nossa querida Lara para ajudar a nos conduzir na nossa oração final. Vamos lá? Para a gente poder descansar. Amanhã tem mais. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nessa noite tão especial de nossas vidas. O hoje, o agora, nessa oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos infinitamente pela oportunidade da vida, pela oportunidade de conhecermos a verdade, a imortalidade da alma, a oportunidade de estarmos em terras novas, saídos do nosso querido Brasil, para chegar aqui nessa natureza exuberante, conectados com a espiritualidade maior e com o nosso compromisso de levarmos a doutrina espírita onde fôssemos e, acima de tudo, em nós, na nossa mudança diária, no nosso esforço diuturno, para que possamos nos alinhar às leis divinas, clareando a nossa consciência e deixando para trás o nosso passado de imperfeição. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por tamanha oportunidade. E nesta noite, felizes e gratos, nós honramos esse compromisso com Jesus e nos colocamos aqui, reafirmamos o nosso compromisso com o trabalho do Cristo. Que assim seja. All right, thank you very much, everyone. Again, just so if you note on your way back, if you want, we still have some salgadinhos, alguns salgadinhos que podem pegar agora no final. Aproveita, gente, porque a chance agora depois só amanhã. Se todo mundo pudesse se juntar aqui para a gente tirar uma foto, quem quiser participar, vir que a gente tirar uma foto, seria maravilhoso com os nossos speakers. Chega. Ó, esse aqui para não perder, esse pequenininho. Vem para a foto lá do frente, vem. Não, eu só quero acabar. Posso parar aqui? Pode parar aqui.